Minha irmã perdeu tudo. Acolhi ela. Mas um segredo que descobri acabou com minha vida. Meu nome é Fernanda. Tenho 32 anos. E até 3 meses atrás eu acreditava que família era tudo. Morava sozinha em Sorocaba, numa casinha simples, que consegui comprar depois de anos economizando cada centavo do meu salário de enfermeira. Era meu refúgio, meu porto seguro, o lugar onde eu podia simplesmente ser eu mesma depois de longas jornadas no hospital, cuidando de outras pessoas. Naquela terça-feira chuvosa de março, eu estava preparando meu jantar quando o telefone tocou. Era Caroline, minha irmã mais nova. Desde o primeiro alô, percebi que algo estava errado. Sua voz tremia, entrecortada por soluços que ela tentava esconder. "Fernanda, preciso falar com você", disse ela, e meu coração imediatamente se apertou. Caroline sempre foi dramática, mas havia algo diferente naquela ligação. Uma fragilidade que eu nunca havia ouvido antes. "O que aconteceu, Carol?" perguntei, já desligando o fogão e me sentando na mesa da cozinha. Pela janela, via a chuva bater contra o vidro, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. "Eu perdi tudo, Fer", ela desabou. "Tudo mesmo. O emprego, o Rafael, o apartamento. Não sei mais o que fazer." Fechei os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade descer sobre meus ombros. Desde pequenas, eu sempre fui a irmã mais velha, a que resolvia os problemas, a que estendia a mão quando Caroline se metia em confusão. E ela sempre se metia em confusão. "Calma, me conta direito o que aconteceu", disse tentando manter a voz firme enquanto minha mente já começava a calcular como poderia ajudá-la. Entre lágrimas, ela me contou que havia sido demitida da loja onde trabalhava como vendedora. Descobriu que o namorado a traía há meses, e no meio da briga, ele a expulsou do apartamento que dividiam. Ela estava há 1 semana dormindo na casa de uma amiga, mas não podia ficar lá para sempre. "Eu sei que é muito pedir, Fer, mas você é a única pessoa que eu tenho no mundo", ela sussurrou. "Será que eu poderia ficar na sua casa por uns dias? Só até eu me organizar, eu prometo." Olhei ao redor da minha casinha. 2 quartos, uma sala pequena, cozinha americana. Não era grande, mas era minha. Meu santuário depois de anos morando de aluguel, dividindo apartamento com desconhecidos, dormindo em sofás de amigos. Havia lutado muito para ter aquele espaço, só meu. Mas ela era minha irmã, minha única irmã. "Claro que pode, Carol", respondi sem hesitar. "Sempre pode contar comigo." O alívio na voz dela foi palpável. "Obrigada, Fer. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sabia que podia contar com você." Depois que desliguei o telefone, fiquei ali parada na cozinha, ouvindo apenas o barulho da chuva. Lembrei-me de nós 2 crianças. Caroline com seus cabelos cacheados sempre bagunçados, me seguindo pela casa como um filhote perdido. Eu, com meus 8 anos, fingindo ser corajosa quando ela tinha pesadelos, dividindo meu lanche na escola quando ela esquecia o dela. Talvez fosse por isso que eu nunca conseguia dizer não para ela. Caroline sempre teve essa capacidade de me fazer sentir necessária, importante, como se eu fosse a única pessoa capaz de salvá-la de si mesma. Levantei-me e fui até o quarto de hóspedes, que na verdade servia como o meu escritório improvisado. Precisaria arrumar um espaço para ela, organizar roupas de cama, fazer compras para 2 pessoas. Mentalmente, já estava reorganizando minha rotina para incluir minha irmã. 2 horas depois, Caroline estava na minha porta. Magra demais, com olheiras profundas e uma mala pequena que parecia conter toda a sua vida. Quando a abracei, senti como ela estava frágil. Seus ossos pareciam mais salientes do que eu lembrava. "Bem-vinda de volta para casa", disse, e ela desabou em lágrimas nos meus braços. Naquela noite, enquanto ela dormia no quarto ao lado, eu fiquei acordada olhando para o teto. Algo em mim sussurrava que as coisas não eram bem como Caroline havia me contado. Havia lacunas na história, detalhes que não se encaixavam perfeitamente, mas empurrei essa sensação para longe. Ela era minha irmã, e família não se abandona.
como eu estava enganada. Os primeiros dias com Caroline em casa foram como uma lua de mel entre irmãs. Ela acordava cedo, preparava café da manhã, mantinha a casa arrumada e parecia genuinamente grata por estar ali. Conversávamos durante as refeições sobre nossa infância, lembrando de travessuras antigas e rindo como não fazíamos há anos. Lembra quando a gente fazia aqueles shows na sala para os pais? Ela disse numa manhã de sábado, mexendo os ovos na frigideira enquanto eu tomava café. Você sempre era a cantora principal e eu ficava fazendo backing vocal. Sorri, observando como seus olhos brilhavam com a lembrança. Naqueles momentos, Caroline parecia ser a garotinha que eu conhecia, vulnerável e doce. Talvez eu tivesse me enganado sobre minhas suspeitas iniciais. Mas então, pequenos detalhes começaram a incomodar. Na segunda semana, percebi que o dinheiro da minha carteira não batia com o que eu lembrava de ter. Tinha certeza de que havia guardado R$ 80 após fazer compras no supermercado, mas encontrei apenas 50. Caroline estava procurando emprego, saía de casa pela manhã e voltava à tarde, sempre com desculpas sobre entrevistas que não deram certo. Foi difícil hoje, ela dizia, jogando-se no sofá com um suspiro teatral. O mercado está impossível, mas não desiste de mim, tá? Eu queria acreditar. Realmente queria. A situação ficou mais estranha quando notei movimento estranho no meu cartão de crédito. Pequenas compras que eu não lembrava de ter feito. Uma farmácia no centro da cidade, uma loja de roupas, um restaurante que eu nem conhecia. Sempre, valores baixos, como se alguém estivesse testando se eu notaria. Carol, perguntei numa noite enquanto ela assistia televisão. Você não pegou emprestado meu cartão para alguma coisa, né? Ela me olhou com uma expressão de genuína confusão. Claro que não, Fer. Por que você está perguntando isso? Apareceram umas compras que eu não lembro de ter feito. Ah, você trabalha tanto no hospital que às vezes esquece das coisas. Semana passada você nem lembrava onde tinha posto as chaves do carro. Ela tinha razão. Minha rotina era puxada, 12 horas por dia no hospital, plantões noturnos. Era possível que eu estivesse confundindo as coisas. Mas então começaram os telefonemas misteriosos. Caroline sempre foi sociável, mas esses telefonemas eram diferentes. Ela baixava a voz, falava em sussurros, sempre se afastando para o quarto quando o telefone tocava. Eu tentava não prestar atenção, mas era difícil ignorar. Não posso agora, ouvi ela dizer uma tarde quando cheguei mais cedo do trabalho. Minha irmã está aqui. Depois eu te ligo. Quando ela saiu do quarto, fingi estar ocupada organizando correspondências na mesa da cozinha. Quem era? Perguntei casualmente. Ah, uma amiga. Nada importante. Seu comportamento mudou depois desses telefonemas. Ficava agitada, nervosa, como se estivesse esperando algo ruim acontecer. Começou a sair mais à noite, sempre com desculpas vagas sobre encontrar amigas ou fazer networking para conseguir emprego. Foi Marcelo quem primeiro verbalizou minhas preocupações. Namorávamos há 2 anos e ele conhecia a Caroline desde o início do nosso relacionamento. Sempre foi educado com ela, mas percebi que ultimamente ficava mais quieto quando ela estava por perto. Fernanda, posso falar uma coisa? Ele disse numa quinta-feira, enquanto caminhávamos no Parque Vila Hortência após o jantar. Você não acha que sua irmã está estranha? Meu estômago se contraiu. Estranha como? Não sei. Ela não parece estar realmente procurando emprego. E tem uma coisa no jeito dela. É como se ela estivesse escondendo algo. Parei de andar e o encarei. Marcelo, ela está passando por um momento difícil. É normal que esteja diferente. Fer, você conhece a sua irmã de verdade? Ele perguntou, e havia uma preocupação genuína nos seus olhos castanhos. Quero dizer, quando foi a última vez que vocês realmente conviveram? Você sempre me conta histórias de quando eram crianças, mas e agora? Que tipo de vida ela estava levando antes de aparecer na sua porta? Essa pergunta me perseguiu durante toda a semana. Eu realmente conhecia Caroline. Nos últimos anos, nosso contato havia sido esporádico. Telefonemas espaçados,
encontros rápidos em datas comemorativas. Eu sempre assumia que ela estava bem, que havia crescido e amadurecido. Mas e se eu estivesse errada? Naquela noite, deitada na cama, ouvi Caroline falando ao telefone novamente. Sua voz estava alterada, quase desesperada. Eu preciso de mais tempo. Ela sussurrava. Não posso pagar agora. Por favor, apenas mais alguns dias. Meu coração disparou. Pagar o quê? Para quem? Fechei os olhos e fingi dormir quando ela passou pelo corredor, mas o sono não veio. Pela primeira vez desde que Caroline chegou, permiti que a desconfiança brotasse livremente em minha mente. Algo estava muito errado. A gota d'água veio numa tarde de sexta-feira. Eu havia trocado meu plantão com uma colega e cheguei em casa 2 horas mais cedo que o habitual. A casa estava estranhamente silenciosa e pensei que Caroline tivesse saído para mais uma de suas entrevistas de emprego. Subi as escadas pensando em aproveitar o tempo para relaxar um pouco antes do fim de semana. Mas quando passei pela porta entreaberta do meu quarto, vi uma cena que fez meu sangue gelar. Caroline estava ajoelhada ao lado da minha cama, com minha bolsa aberta no chão e meus cartões espalhados sobre o edredom. Ela segurava meu cartão de crédito principal com uma mão e na outra tinha o celular, como se estivesse prestes a fazer uma ligação. Por um momento, ficamos apenas nos olhando. Eu, paralisada na porta. Ela, com os olhos arregalados como um animal pego na armadilha. O silêncio era ensurdecedor. Fer, eu posso explicar. Ela gaguejou, largando o cartão como se ele queimasse suas mãos. Explicar o quê, Caroline? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, mas carregada de uma frieza que eu não sabia que possuía. Explicar por que você está vasculhando minha bolsa com meus cartões na mão? Ela se levantou, rapidamente tropeçando nos próprios pés. Não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando? E cruzei os braços, sentindo como se estivesse assistindo a cena de fora do meu próprio corpo. Porque eu estou pensando que minha irmã, que acolhi na minha casa, está mexendo nas minhas coisas sem permissão. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu ia te pedir emprestado, mas você estava dormindo e eu não queria te acordar. Pedir emprestado para quê? Eu preciso de dinheiro para... Ela hesitou, limpando o nariz com as costas da mão. Para comprar remédios. Estou me sentindo mal. Olhei para ela. Realmente olhei. Caroline sempre foi magra, mas agora estava esquelética. As olheiras eram profundas, e havia uma agitação em seus movimentos que eu havia interpretado como nervosismo, por estar desempregada. Mas e se fosse outra coisa? Que tipo de remédio, Carol? Vitaminas, ela respondeu rápido demais. Estou muito fraca. Menti. Mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, eu sabia que ela estava mentindo. Tinha certeza disso da mesma forma que sabia meu próprio nome. Senta na cama, disse, fechando a porta atrás de mim. Vamos conversar direito. Ela obedeceu, encolhendo-se como uma criança prestes a ser repreendida. Sentei-me na poltrona, em frente a ela, tentando organizar os pensamentos. Caroline, há 3 semanas que você está aqui. 3 semanas que você sai todo dia para procurar emprego, mas nunca trouxe nenhum currículo para imprimir. 3 semanas que dinheiro some da minha carteira, que aparecem compras no meu cartão que eu não fiz, que você atende telefonemas misteriosos e sai escondida à noite. Cada palavra que eu falava fazia o rosto dela empalidecer mais. Eu vou perguntar uma vez só. Continuei, e minha voz tremeu apesar da firmeza que eu tentava manter. O que está acontecendo com você? Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente ergueu o rosto, havia uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desespero e resignação. Eu devo dinheiro para algumas pessoas, ela sussurrou. Que pessoas? Pessoas que não são muito pacientes com quem deve. Meu estômago despencou. Caroline, você está falando de agiotagem? Ela assentiu, e as lágrimas voltaram a cair.
Não era para ser assim, Fer. Eu só precisava de um dinheiro rápido para pagar umas contas, e alguém me indicou esses caras. Eles disseram que era fácil, que eu podia pagar em parcelas pequenas. Quanto você deve? 8.000 reais. Eu fechei os olhos, sentindo como se o mundo estivesse girando. 8.000 reais. Quase 2 meses do meu salário. E o emprego? O Rafael? O apartamento? Eu perdi o emprego porque faltava muito. Estava gastando muito tempo tentando conseguir dinheiro para pagar essas pessoas. O Rafael me expulsou quando descobriu que eu tinha vendido algumas coisas dele para tentar quitar a dívida. E o apartamento? Eu nunca tive apartamento, Fer. Estava morando com ele. Cada revelação era como um soco no estômago. Minha irmã não era apenas uma vítima das circunstâncias. Ela estava mentindo para mim desde o primeiro telefonema. Você usou meu cartão para pagar parte da dívida? Ela assentiu, chorando copiosamente agora. Só uma parte pequena. Eu pensei que você não ia notar. E ia continuar fazendo isso? Ia me endividar para pagar seus erros? Não, ela protestou. Mas havia pouca convicção em sua voz. Eu só preciso de mais um tempo para me organizar. Levantei-me da poltrona, andando até a janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados, que contrastavam com a escuridão que eu sentia crescer dentro de mim. Lá fora, as pessoas seguiam suas vidas normais, sem saber que a minha estava desmoronando. Você precisa sair da minha casa, disse, sem me virar para olhá-la. Fernanda, por favor. Você precisa sair da minha casa, repeti, e dessa vez, minha voz saiu firme e definitiva. O som do choro dela encheu o quarto, mas eu não me virei. Não podia. Se olhasse para ela, talvez mudasse de ideia. E eu não podia me dar ao luxo de mudar de ideia. Caroline não saiu naquela noite. Ficou trancada no quarto por horas, e eu podia ouvi-la soluçando através da parede. Cada lágrima dela era como uma lâmina no meu coração, mas eu me forcei a permanecer firme. Sentei-me na cozinha, tomando xícara após xícara de chá, tentando processar tudo o que havia descoberto. Na manhã seguinte, ela apareceu na cozinha enquanto eu preparava café. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, e ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Fernanda, ela começou, a voz rouca. Preciso que você me escute. Não respondi. Apenas continuei mexendo o café, fixando os olhos na bebida escura como se ela pudesse me dar as respostas que eu precisava. Eu sei que errei. Ela continuou, puxando uma cadeira e se sentando na minha frente. Sei que traí sua confiança, que menti desde o primeiro dia. Mas você precisa entender. Eu estava desesperada. Desesperada não justifica o que você fez, respondi, finalmente levantando os olhos para encará-la. Você não apenas me mentiu, Carol. Você me usou. Usou meu amor por você contra mim. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não queria que fosse assim. Quando eu te liguei, eu realmente acreditava que conseguiria resolver tudo rapidinho, que seria só por alguns dias, até eu me organizar. Mas você não se organizou, né? Você piorou as coisas. Eu tentei. Bella protestou, levantando a voz. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu gosto de estar nessa situação? Não sei o que você gosta ou não gosta, Caroline. Eu não conheço você. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. A Caroline que eu conhecia não roubaria da própria irmã. Eu não roubei. Eu só peguei emprestado, sem pedir permissão, usando meu cartão, gastando meu dinheiro, mentindo na minha cara. Minha voz estava subindo, anos de frustração e desapontamento finalmente encontrando vazão. Você sabe o que mais me dói, Carol? Não é nem o dinheiro. É que durante todos esses anos, sempre que você precisava de alguma coisa, eu estava lá. Sempre. E mesmo assim, você preferiu me enganar a confiar em mim. Ela ficou em silêncio por um momento, as lágrimas caindo sobre a mesa da cozinha. Você não entende, ela disse finalmente. Eu não podia te contar a verdade porque sabia que você me julgaria.
Sabia que você não ia me ajudar se soubesse que eu tinha me metido com agiotas. Você não me deu a chance de escolher. Teria ajudado? Ela perguntou, me encarando diretamente. Se eu tivesse chegado aqui e contado tudo desde o início, você teria me ajudado a pagar 8.000 reais para agiotas? A pergunta me pegou de surpresa. Eu abri a boca para responder, mas hesitei. Teria ajudado? Teria conseguido encontrar 8.000 reais para tirar minha irmã de uma situação que ela mesma havia criado? Não sei, admiti, e vi algo se quebrar, no olhar dela. Mas pelo menos teríamos tentado encontrar uma solução juntas. Pelo menos você não teria me traído. Então é isso? Ela perguntou, a voz carregada de amargura. Você vai me deixar na rua? Vai me abandonar quando eu mais preciso de você? Eu não estou te abandonando, Caroline. Você que me abandonou. Você me abandonou no momento que decidiu que mentir para mim era mais fácil que confiar em mim. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você sempre foi assim, Fernanda. Sempre se achando superior. Sempre me julgando. Eu nunca te julguei. Claro que sim. Você sempre foi a irmã certinha. A que fazia tudo certo. A que tinha a vida organizada. E eu sempre fui a bagunceira, a que se metia em confusão. Você gosta de se sentir superior a mim. Isso não é verdade. Não é? Então por que você sempre me tratou como se eu fosse uma criança? Por que sempre assumiu que eu não conseguiria resolver meus próprios problemas? Suas palavras me atingiram como tapas na cara. Havia uma verdade dolorosa ali que eu não queria admitir. Talvez, disse devagar, porque você nunca mostrou que conseguia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de ressentimento e mágoa de ambos os lados. Está bem, ela disse finalmente, a voz fria. Você quer que eu saia? Eu vou sair. Mas quero que você saiba que quando eu sair dessa casa, eu não vou voltar mais. Não vou mais te ligar, não vou mais te procurar. Você vai ter o que sempre quis, sua vida perfeita, sem a irmã problemática para te incomodar. Carol. Não. Ela levantou a mão, me impedindo de continuar. Você fez sua escolha. Escolheu seu dinheiro, sua casa, sua vida organizada. Eu respeito isso. Só não espere que eu te perdoe. Ela se virou e saiu da cozinha, deixando-me sozinha com o peso das palavras que havíamos trocado. Ouvi seus passos subindo as escadas, o barulho da mala sendo arrastada, gavetas sendo fechadas. 1 hora depois, ela desceu com uma mala nas mãos e uma mochila nas costas. Eu deixei as chaves na mesa do seu quarto, ela disse sem me olhar. E cancelei o cartão que eu usei. Você não vai ter mais problemas por minha causa. Caroline. Tchau, Fernanda. A porta se fechou atrás dela com um ruído seco que ecoou pela casa silenciosa. Fiquei ali parada, na mesma cozinha onde havia recebido o telefonema que mudara tudo, sentindo como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Do lado de fora, ouvi o barulho de um carro se afastando. E então, pela primeira vez em semanas, minha casa voltou a ser apenas minha. Mas por quê? Eu me sentia tão vazia. 2 semanas se passaram desde que Caroline saiu de casa, e eu ainda acordava todas as manhãs esperando ouvir seus passos no corredor. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia grande demais, silenciosa demais. Cada cômodo guardava lembranças dela, a xícara que sempre usava para tomar café, o canto do sofá onde gostava de se enrolar para assistir TV, o perfume doce que ainda pairava no ar do quarto de hóspedes. Marcelo tentava me consolar, me lembrando de que eu havia feito a coisa certa. Você não podia continuar sendo usada assim, Fer, ele dizia, acariciando meus cabelos enquanto assistíamos a um filme qualquer. Você não é responsável pelos erros dela. Intelectualmente eu sabia que ele estava certo. Mas o coração é um órgão teimoso, que não entende de lógica ou autopreservação. Foi numa quinta-feira, durante meu plantão no hospital, que a clareza finalmente chegou. Eu estava cuidando de uma paciente idosa, Dona Conceição,
que havia sido internada após uma queda. Ela me contou que morava sozinha porque havia se afastado dos filhos depois de uma briga familiar há 10 anos. Sabe, querida, ela disse, segurando minha mão com seus dedos frágeis, o orgulho é um veneno silencioso. A gente bebe achando que está punindo o outro, mas quem morre somos nós. Suas palavras ecoaram na minha mente durante todo o dia. Seria orgulho o que eu estava sentindo? Ou seria realmente autopreservação? Naquela noite, sentei-me na poltrona do meu quarto, a mesma onde havia confrontado Caroline, e comecei a escrever em um caderno que ganhara de presente no último Natal, mas nunca havia usado. Precisava colocar meus sentimentos no papel, organizá-los como organizava os medicamentos no hospital. Caroline sempre foi impulsiva, escrevi. Desde pequena, ela tomava decisões sem pensar nas consequências, e eu sempre estava lá para resolver as coisas para ela. Continuei escrevendo por horas, despejando anos de sentimentos guardados. Lembrei-me de quando ela tinha 12 anos e havia faltado na escola por uma semana para sair com amigos mais velhos. Eu, com 15, inventei uma história para nossos pais sobre ela estar doente. Lembrei de quando ela pediu dinheiro emprestado para comprar um presente para o namorado da época e nunca me pagou de volta. Lembrei de todas as vezes que menti para protegê-la, que me sacrifiquei para que ela não enfrentasse as consequências de seus atos. Talvez ela estivesse certa sobre uma coisa. Eu realmente gostava de me sentir necessária. Gostava de ser a irmã responsável, a que resolvia problemas. Mas o que eu não havia percebido é que ao fazer isso, eu também estava impedindo que ela crescesse, que aprendesse com seus próprios erros. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Rita, nossa vizinha de infância, que ainda morava na rua onde crescemos. Fernanda, querida, ela disse, a voz preocupada. Eu soube que a Caroline está morando na rua. É verdade? Meu sangue gelou. Na rua? Como assim? Uma amiga minha a viu dormindo na Praça da Matriz há alguns dias. Disse que ela estava muito magra, com a roupa suja. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Por um momento, senti o impulso familiar de sair correndo para procurá-la, de trazê-la de volta para casa. Mas então me lembrei das palavras que ela havia me dito. Você escolheu seu dinheiro, sua casa, sua vida organizada. Escolhas têm consequências, e eu havia aprendido da forma mais dolorosa que não podia salvar alguém que não queria ser salvo. Mas eu podia ajudar de outras formas. Liguei para um centro de apoio a pessoas em situação de rua que conhecia através do hospital. Conversei com a assistente social, contei sobre Caroline, sobre a situação com os agiotas. Eles me garantiram que procurariam por ela, que ofereceriam ajuda profissional. Também procurei um advogado especializado em dívidas para entender as opções legais que Caroline tinha. Descobri que existiam programas de renegociação, que ela não estava tão perdida quanto imaginava. Escrevi uma carta longa, onde pedi desculpas por todas as vezes que a tratei como criança, por todas as vezes que resolvi seus problemas, ao invés de ajudá-la a encontrar suas próprias soluções. Pedi desculpas por ter criado uma dinâmica onde ela sentia que precisava mentir para mim, mas também escrevi sobre amor próprio, sobre como eu havia aprendido que amar alguém não significa aceitar ser destruída por essa pessoa. Que limites não são muros, são pontes. Eles nos protegem para que possamos continuar amando sem nos perder. Deixei a carta com a assistente social, junto com o número do advogado e alguns endereços de lugares onde Caroline poderia buscar ajuda. Não sei se ela lerá a carta. Não sei se aceitará a ajuda. Talvez um dia ela me procure. Talvez não. E tudo bem. Porque eu finalmente entendi que o amor verdadeiro não é se sacrificar até não sobrar nada de você. O amor verdadeiro é se amar o suficiente para poder amar o outro de forma saudável. Hoje, 3 meses depois, olho pela janela da minha casinha em Sorocaba e vejo o sol nascendo. Minha casa voltou a ser meu refúgio, mas de uma forma diferente. Não é mais um esconderijo do mundo. É uma base sólida de onde eu posso ajudar outras pessoas, no hospital,
na vida, sem me perder. No processo, aprendi que família não é apenas quem divide o mesmo sangue conosco. Família é quem escolhemos todos os dias para amar e ser amado de forma saudável. E escolher a mim mesma não me tornou egoísta. Me tornou inteira. A Caroline de 12 anos que morava no meu coração ainda está lá. Mas agora ela divide espaço com a Fernanda de 32 anos que aprendeu a dizer não. E isso, finalmente, me trouxe paz. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder? Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.